Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Eu vou repetir o número do nosso WhatsApp, 978293776. Número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Mais perto de você, Câmara de Campinas lança grupo de notícias do Legislativo por WhatsApp. Vereadores Paulo Búfalo e Cecílio Santos protocolam um projeto que cria Plano Municipal de Combate a Enchentes. Vereador Rodrigo da Farmadic faz indicação à Prefeitura para a ampliação do Centro de Saúde do DIC 3. E conheça o projeto Mão Amiga, voltado para o público em situação de vulnerabilidade. E olha só, profissionais da área de educação para a mobilidade urbana da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, estão visitando escolas para orientar sobre a segurança no trânsito. Então, sobre o trabalho que está sendo realizado e, claro, o trânsito agora na hora do almoço, eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está lá no Jardim Santa Lúcia, na porta de um colégio. Tem mais informações sobre o trabalho que está sendo realizado e também sobre o trajeto partindo aqui da Câmara de Campinas até chegar no colégio. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Acho que não estão... boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, estamos aqui em frente a uma escola municipal, não é, aqui no Jardim Santa Lúcia, para falar justamente a respeito, não é, desse trabalho de conscientização, de orientação por parte da INDEC. Estou aqui com a Edna, olha só, que vai passar todos os detalhes a respeito desta operação importante em 14 escolas municipais aqui da cidade. Depois o carnaval continua, não é? Também escolas de nível superior. Enfim, a gente vai falar muito a respeito desta situação, porque os pais, não é? Os próprios alunos, os estudantes, todos estão sendo evidentemente orientados, não é? É um trabalho importante de conscientização para evitar, evidentemente, cada vez mais acidentes, né, Edna? Muito obrigado por atender a nossa reportagem ao vivo neste solzão. Boa tarde para você. Boa tarde. Realmente nós estamos fazendo esta campanha de volta às aulas com o intuito de diminuir o fluxo, né, de acidente e também orientar os pais e alunos sobre os cuidados que devem ter no trânsito. Nós estamos atingindo aí média de 14 escolas e vamos fazer isso de 6 a 16 de fevereiro. E a nossa intenção é que realmente surja um efeito bem positivo nesse aspecto. Bom, como que está sendo feito esse trabalho? Distribuição de panfletos? Nós estamos com panfletos, né? Onde nesses panfletos nós temos todas as dicas de segurança no trânsito, para que os pais possam se orientar primeiro e depois passar também para os seus filhos, como eles devem agir no trânsito. Bom, então a ideia é conversar com os pais e também, não é, com os filhos. Sim, é uma conscientização, né? De dentro para fora, né?
Desde casa mesmo, que os pais possam estar passando isso para os filhos. Bom, são dicas, não é? Também tem um guia de bolso para gestores escolares que informa sobre os projetos? Temos também um guia de bolso, onde tem todos os projetos educacionais, né? Onde a INDEC dá esse suporte para as escolas e pode estar também passando para os alunos de maneira mais didática, né? E lúdica também para as crianças menores. Bom, Edna, você tem mais ou menos as regiões que a INDEC estará, dessas 14 escolas? Então, ela está assim, em vários bairros, né, aqui em Campinas. Hoje nós estamos aqui na região do Jardim Santa Lúcia, fomos também no Vila União, né? Temos também outras escolas, fizemos ontem o Guanabara, ali o centro, e várias outras regiões aí que estão esperando a nossa presença lá para que possamos contribuir com a segurança no trânsito. Bom, como que os pais, e os próprios filhos estão reagindo aí, a essas ações que estão sendo realizadas por vocês? No geral, as escolas gostam muito e nós também, os pais, têm recebido muito bem essa operação, onde a gente pode conversar, eles colocam algumas necessidades do local também, onde nós fazemos relatórios e passamos também para os órgãos que administram essa área na INDEC. Bom, eu disse inclusive na abertura, né, Edna, após o carnaval, então, vai continuar aí a operação, mas em escolas de nível superior, é isso? Sim, nós vamos falar com o ensino médio e também superior. Aonde for solicitado, nós estaremos ali atendendo com o intuito de diminuir mesmo o nível de acidentalidade. Bom, essa é a Operação Volta às Aulas? É a Operação Volta às Aulas. Então vai até meados de fevereiro, né, que é o dia 16, e após o carnaval a gente dá continuidade nas escolas que ainda não foram atingidas. Quais as principais orientações que vocês procuram passar para os pais? Que os pais possam ensinar as crianças que devem andar pelas calçadas, atravessar nas faixas de pedestre, obedecer os ciclos de semáforo, né? Para que as crianças possam atravessar com segurança. Bom, como que funciona a reserva de vagas? Para alguma escola que quiser participar, como que funciona isso, Edna? Então, nós temos o Fale Conosco na INDEC, tá, que eles podem entrar em contato e lá eles vão estar passando maiores informações. Temos também as redes sociais da INDEC, onde eles podem entrar em contato e ter essas informações. Bom, e a ideia é justamente diminuir, né, o número de acidentes, porque chegam agora, deixa eu ver que oração aqui, Edna, a gente está ao vivo 12:08. Normalmente é horário de saída de escola, né? Aqui deve ser um pouco mais tarde, então, porque está bem tranquilo, né? Por enquanto deve ainda ser meio de está. meia, né? Isso, eu acredito que daqui a pouco aumente o número de pessoas. Aquele pessoal que está ali, não é, de roupa azul, não é? É da INDEC. Sim, são pessoas que trabalham conosco. Ali temos um analista de educação e também temos o Donizete que trabalha conosco. Bom, então a ideia, não é, esses profissionais já estão aqui justamente para, não é, conversar com os pais, estão ali no portão, ali em frente, né? Sim, eles estão ali já aguardando os pais. Alguns pais já foram abordados, os que vêm de carro, e depois aqueles que forem chegando serão atendidos também. Inclusive tem alguns carros já estacionados, né? Alguns pais, não é? Já aguardando os filhos. Eu até pedi para a assessora de imprensa ver se tem algum pai, mas pelo jeito, não é, o pessoal não vai falar, até porque também não é o horário exato. Deve acabar as aulas aqui 12:30, né? Bom, qual o seu recado final então, Edna, para o pessoal que está em casa, acompanhando o Câmara Notícia, que está curioso aí para saber mais sobre essa operação da INDEC, importante de conscientização, educação, né, no trânsito, saída de escola e tudo mais, sempre aquela muvuca, né, criança para lá, criança para cá. Então é bom seguir essas orientações que você falou, né? Sim, de preferência que eles deem essa atenção realmente, porque as crianças realmente às vezes têm que andar sozinhos e eles têm que saber como eles devem se comportar no trânsito,
para poder ter segurança ao chegar em casa. Valeu, são ótimas dicas, não é? Certamente o pessoal, após essa ação aí realizada pela INDEC, vai estar muito mais consciente, não é? Isso é o mais importante. Isso é o que nós acreditamos e que o nosso trabalho tenha realmente esse efeito. Terá. Tá? Valeu, obrigado, viu, Obrigado Edna, a vocês. pela sua participação conosco ao vivo. Eu volto com você, Gabriel Castro. É isso, né, André? Mais conscientização, mais educação no trânsito, né? O que nós precisamos, principalmente agora, nessa volta às aulas. Então, um momento de muita calma, muita tranquilidade para todo mundo, né? Conseguir buscar o seu filho, não ter nenhum acidente. Então, trabalho importante. Quero agradecer também todas as informações e a participação da Edna Aparecida, ela que é agente de mobilidade urbana, sobre esse trabalho importante que é realizado nas portas das escolas aqui do município de Campinas. 12h mais 11 minutos. Notícia importante agora, hein? Secretaria de Saúde aqui de Campinas divulgou um novo alerta de dengue aqui em Campinas. São 7 bairros na nossa cidade. Atenção, a gente tem aqui na tela quais são esses bairros. Na região leste aqui da cidade de Campinas, você já acompanha aí. Atenção, moradores do centro e também da Vila Costa e Silva. Na região noroeste, Jardim Campos Elíseos e também no Jardim Florense, alta incidência de dengue. Na região norte, Jardim do Vovô, Jardim Interlagos e no Village. O levantamento do Departamento de Vigilância em Saúde apontou que 80% dos criadouros estão dentro de casa. Então, para acabar com a proliferação do mosquito, é preciso evitar acúmulo de água em latas, pneus, outros objetos, vasos de plantas devem ter a água trocada a cada 2 dias. É importante também vedar a caixa d'água. Os vasos sanitários que não estão sendo utilizados devem ficar fechados. Só neste ano a cidade já registrou 61 casos de dengue, então precisamos vencer esta luta contra a dengue. É um trabalho de todos, para você olhar na sua residência, conversar com os vizinhos no bairro, é um trabalho de todos nós como sociedade para a gente poder vencer esta luta contra a doença. Bom, a gente continua aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque agora nós vamos conhecer o projeto Mão Amiga da Prefeitura de Campinas, que é voltado para o público em situação de vulnerabilidade. Confira na reportagem de Michel Amorim. O projeto Mão Amiga, que começou em 2016, deu início às turmas 2023, um programa que traz oportunidade de formação profissionalizante a pessoas que viviam em situação de rua. O objetivo do Mão Amiga é a reinserção social através da formação. Então, o público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade, que outrora estiveram em situação de rua e hoje começam uma nova vida. Estão em abrigos, casas de passagem e eles recebem a oportunidade de receber uma formação, receber uma bolsa de estudo para ser inserido no mercado de trabalho. São 8 secretarias envolvidas para os 2 cursos disponíveis de auxiliar de veterinária e paisagismo jardinagem. O programa tem duração de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. O requisito principal, assim como tudo na vida, é o desejo. A pessoa tem que ter o desejo de mudar de vida, de aproveitar a oportunidade. Nós formamos a 7ª turma no primeiro módulo, então eram 30 pessoas e formamos 15. E agora iniciamos o novo módulo, a 8ª turma, com 30 pessoas. Então, infelizmente, nós não conseguimos chegar ao final com todo mundo. Mas por quê? Porque o programa requer uma disciplina, requer que a pessoa participe das aulas, tanto práticas quanto teóricas, e uma continuidade. Então, o desejo tem que estar muito forte dentro da pessoa para que ela possa reescrever sua história. Roger tem 63 anos e busca uma nova qualificação profissional. Eu fiquei sabendo através da assistente social Adélis, e aí ela me falou que eu poderia fazer o curso, eu teria condições de fazer o curso, e aí eu me interessei, estou querendo aprender alguma coisa sobre animais e plantas. É por isso que eu me interessei. Segundo a secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos,
Hoje, Campinas tem pelo menos 932 pessoas em situação de rua, a maioria homens. A coordenadora da Escola de Governo da Prefeitura comentou como são as aulas. É organizar materiais, então a gente organiza materiais impressos, porque eles são pessoas que não vão ter acesso a computadores. É por isso, inclusive, que eles vêm para cá, porque o acesso aqui à internet, a outras coisas, é mais facilitado. Então, o aspecto pedagógico, aí tem a parte do professor, porque o professor é professor de veterinária, né? Então é ele que consegue garantir uma certa acessibilidade à linguagem deles, né? Então, e a gente vê a evolução das pessoas. Acho que esse é um programa, né? Tem programas que, de fato, essa perspectiva, né, de cuidar das pessoas. Acho que esse é o sentido desse programa, é cuidar das pessoas e trazê-las de volta para a vida, né? Então, acho que isso é importante. Mas é possível, sim, mudar a realidade da nossa cidade, mudar a realidade das pessoas, ainda que seja uma pessoa por vez. São 15 pessoas, faz toda a diferença na vida, não de uma pessoa apenas, mas nos seus familiares que também sofrem quando essa pessoa está em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade. É um reescrever a história que faz toda a diferença. 12:00 mais 16 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. E olha só, a partir de hoje, a Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural retorna para os bairros de Campinas, viu? É o projeto Feira Itinerante, que hoje vai estar na Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa. Lembrando que a Feira Hippie permanece fixa no Centro de Convivência Cultural aos fins de semana. E o horário da feira na Baden-Powell hoje vai ser das 4 da tarde até as 10 da noite, com artesanato, costura criativa, antiguidades, comidas típicas, música ao vivo, neste mês com temas de carnaval. A feira estará próxima à Praça Américo Bufo, localizada no cruzamento da Avenida Santa Bárbara do Rio Pardo com a Avenida Baden-Powell, cerca ali de números... E são cerca de 55 barraquinhas. Então, olha que bacana para a gente prestigiar a arte e o trabalho que é realizado aqui na nossa cidade. 12:00 mais 18 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque hoje é quarta-feira, dia da terceira reunião ordinária. A partir das 6 da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos. Entre eles está um em análise final, de autoria do vereador Paulo Búfalo, que promove uma alteração na Lei 12.218 de 2005, que estabeleceu normas e critérios para incubação, instalação e fomento às cooperativas de recicláveis que compõem o Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Campinas. A lei atual exige que, antes de se instalar uma cooperativa, seja feita uma consulta dos moradores da região em um raio de 300 metros a partir do local da instalação. E este projeto quer reduzir este raio para 100 metros. Além disso, estabelece que não será preciso fazer nenhum tipo de consulta caso a cooperativa de recicláveis venha a ser instalada em um terreno público. Para você poder conferir a pauta completa, este e os outros projetos, é só acessar o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela, hein? É o site aqui da Câmara de Campinas para você conferir todas as notícias. campinas.sp.leg.br. Quer assistir aqui do plenário a reunião ordinária? Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. E olha só, a Câmara Municipal retirou 3 árvores que estavam com fungos na raiz e que apresentavam riscos à segurança das pessoas. 3 árvores foram extraídas na última semana. Uma do lado de fora, na Avenida da Saudade, e essas 2 no estacionamento da Casa de Leis. Essa outra foi apenas podada. Porque tem algumas árvores que estão apresentando risco e outras, como essas que estão sendo retiradas, elas têm já uma degeneração importante, com fungos na raiz, alguns galhos secos. Então, com base num laudo técnico que foi feito pelo perito da Prefeitura,
foi determinada a extração de 3 árvores e podem algumas outras que estavam em condições já de risco ou muito precárias, né? No último dia 19, uma árvore tombou na Avenida da Saudade e destruiu parte do alambrado da Câmara Municipal. A árvore foi retirada no dia seguinte. Na oportunidade, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, pediu ao Departamento de Parques e Jardins uma vistoria preventiva nas demais árvores, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do prédio. De acordo com o diretor de infraestrutura da Câmara Municipal de Campinas, as medidas foram tomadas visando a segurança. Sim, o mais importante é a segurança. Nós tivemos a queda de uma árvore aqui na frente da Avenida da Saudade. Graças a Deus não teve nenhum impacto, senão material, mas a gente sabe e vimos na cidade acontecer casos inclusive de mortes de pessoas por conta da queda de árvores. O período de chuva é muito intenso. Essa semana a gente tinha uma previsão de precipitação bem alta. E essas árvores com inclinação, com o solo molhado, elas trazem um risco muito grande à segurança. Existe a possibilidade de mais árvores também, né, serem retiradas aqui na Câmara Municipal, tanto na parte de dentro quanto na parte aqui de fora, Sidney? Essa perícia foi feita em todas as espécies e as de maiores riscos já foram detectadas e a gente não tem expectativa de outras. Mas, assim, é uma evolução, um acompanhamento contínuo. A todo momento, sempre que alguma árvore apresentar alguma inclinação, alguma queda de galho, alguma apresentação de secura, a gente pede essa análise. E todo ano, praticamente, a gente faz uma análise, tem o apoio da prefeitura. E nunca tivemos nenhum problema com relação a isso. A presidência já determinou estudos para os departamentos técnicos para promover um replantio. Na área interna da Câmara, há cerca de 50 árvores de médio e grande porte e outras menores também. Como medida de prevenção, nós solicitamos ao DPJ a remoção dessas árvores. Uma delas, inclusive, que fica na frente, que oferecia risco na rede elétrica, estava sobre um abrigo de ônibus, quer dizer, uma consequência de queda poderia até trazer alguma tragédia. É com dor no coração, né, que a gente olha as árvores aparentemente saudáveis, a gente tem que extrair. Mas eu, como fui o autor do primeiro projeto que deu depois, que originou a atual legislação, lei de arborização, eu quero cumprir a legislação, né? Então, para cada árvore que nós vamos extrair, nós vamos compensar plantando 25 árvores. Então, já determinei também esse plano de replantio para ser executado. A gente tem que continuar esse esforço de plantar mais árvores na cidade. Obviamente que no meio urbano as árvores têm que ser adequadas, né? E cobrar da prefeitura, obviamente, o acompanhamento, o monitoramento, o manejo adequado das árvores existentes, para evitar situações como essa de queda e até com perda de vidas, né? Mas a Câmara, cumprindo seu papel, assumindo a responsabilidade, está adotando as medidas de proteção, prevenção, mas também de plantio, né? Nós precisamos preservar o meio ambiente e mostrar para a sociedade a importância que a árvore tem para a qualidade de vida. A Câmara de Campinas lançou um grupo de notícias do Legislativo por WhatsApp. A ideia é que a informação seja cada vez mais acessível ao cidadão, até você. Sempre buscando informar e estar mais perto da população, a Câmara de Campinas acaba de lançar um serviço de WhatsApp para que o munícipe receba notícias sobre o Legislativo de segunda a sexta-feira. Nós precisamos aproximar cada vez mais a Câmara da sociedade, das pessoas, né, dos cidadãos. E você permitir também, através do WhatsApp, mais uma ferramenta de comunicação, de interação, até de dar retorno para a população daquilo que é discutido, debatido, proposto na Câmara, é um avanço. Nós queremos aumentar a transparência, né, para que a população tenha facilidade de acesso aos assuntos que são discutidos na Câmara, e é uma oportunidade também de permitir que aquele conteúdo produzido pelos vereadores,
nos debates nas comissões, nas audiências públicas, nas propostas que os vereadores apresentam. Se a gente puder, em forma de pílula, né, ao final do dia, que é a proposta, encaminhar para o cidadão, é uma forma dele também, do cidadão, poder acompanhar a produção legislativa e, a partir disso, reconhecer a importância que tem o papel do vereador para a sociedade. Diariamente, de segunda a sexta-feira, as pessoas que forem membros do grupo receberão as informações mais importantes do dia. E aí elas virão de maneira resumida, com um link na frente. Então, caso o cidadão tenha se interessado pela matéria, ele poderá clicar no link e ele será direcionado para a página do nosso portal e lá ele terá mais detalhes, mais informações desta matéria. O WhatsApp é uma forma mais fácil, né? Na palma da mão, ele não precisa ir até a notícia virá até ele. E para você acessar a nova ferramenta, basta entrar no site da Câmara Municipal de Campinas, do seu celular ou direto do computador. Vai aparecer do lado direito, logo acima, o ícone do WhatsApp. E aí você entra e será encaminhado a uma nova página para fazer, então, o pedido de entrar no grupo. Eu mesma vou fazer essa experiência direto aqui no meu computador, que fica na redação, para mostrar como é bem fácil. Entrando na página, basta ler as regras, clicar no link e já sou encaminhada para o aplicativo com a imagem do grupo. Clico novamente e, como estou no computador, faço pelo WhatsApp Web e pronto. Já faço parte para receber as notícias do Legislativo Campineiro. Importante dizer que é um grupo no qual apenas a Câmara de Campinas pode enviar as informações, ou seja, nada de comentários ou outros conteúdos além do prometido. E vale lembrar que as pessoas que fazem parte do grupo conseguem enxergar o número de telefone dos demais participantes. Hoje nós já possuímos nosso portal, o Instagram, o Facebook, a gente tem o Twitter, temos também na Rádio Educativa o Minuto Câmara, temos a TV Câmara, o canal da TV no YouTube e agora nós teremos o WhatsApp da Câmara. Caso a população queira entrar em contato, em nosso portal a gente tem os telefones dos gabinetes e também temos a ouvidoria, que é o canal direto da população com o Legislativo. E isso, além de aproximar a Câmara da população, mostra a nossa ideia de dar transparência a tudo o que acontece aqui. Eu quero cumprimentar toda a equipe técnica, o pessoal da comunicação que desenvolveu essa proposta e esse sistema. Sem dúvida vai ser mais uma iniciativa assim, pioneira, talvez, da Câmara, um avanço utilizando o nosso potencial tecnológico, né, de inovação para estar mais perto da sociedade e da população. 12:28, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo e em um trabalho conjunto, os vereadores Paulo Búfalo e Cecílio Santos protocolaram um projeto que cria um plano municipal de combate a enchentes. O plano prevê que o município deve preparar o desenvolvimento urbano com soluções urbanísticas inovadoras para evitar e reduzir impactos de enchentes e inundações. Entenda. Os vereadores Cecílio Santos e Paulo Búfalo protocolaram um projeto de lei que cria o Plano Municipal de Combate a Enchentes e Inundações em Campinas. A proposta prevê uma série de ações que devem ser tomadas pela Prefeitura para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos. A ideia do plano surgiu em decorrência das discussões na Comissão de Combate às Enchentes. Foi a partir dos estudos e dos apontamentos feitos no relatório da comissão que a gente percebeu que era necessário dar um passo a mais, visto que o relatório foi encaminhado, mas ele não tem a obrigatoriedade do prefeito, do município, instituir esse plano. E a gente entendeu que os apontamentos feitos, né, cerca de 55 apontamentos foram feitos no relatório, são muito importantes que sejam adotados pelo município. Por isso, a importância de ter um projeto de lei, ter uma lei no município que implante, de fato, um plano, não só para fazer ações, corrigindo o que a gente já tem,
e isso traz o projeto de lei, mas também pensando no futuro. Cecílio Santos esclareceu que a legislação do município não é satisfatória. Praticamente não existe especificamente. É uma colcha de retalhos, entende? A lei de uso e ocupação do solo traz algumas considerações, também tem a lei estadual que prevê, não é, a captação da água de chuva, o que a gente entende que o plano condense tudo isso. Durante as reuniões da comissão que os vereadores fizeram parte, várias propostas foram levantadas por especialistas, ambientalistas e gestores públicos. Aqui, a região da Avenida Orozimbo Maia, na altura do córrego Serafim, que sempre sofre com as chuvas intensas, era pauta constante nos encontros. Eles ressaltaram que o foco do plano não pode ser apenas em obras de grande porte. Acho que o grande valor dele é demonstrar que essas ações na cidade, elas não podem ser pensadas só do ponto de vista de obras, de grandes obras, de infraestrutura. Precisa envolver várias áreas. É a questão da educação ambiental, da destinação de resíduos sólidos, de pequenas intervenções, né, e até estímulo do município para que as pessoas revejam essa questão da impermeabilização do solo. Então nós vamos precisar mobilizar a sociedade para poder enfrentar essas questões dos eventos climáticos aí, né, que estão cada vez mais frequentes, assim, cada vez mais intensos, né? No PL também está prevista a criação de um fundo municipal para reunir recursos que poderão ser utilizados quando ocorrerem enchentes e inundações na cidade. Segundo o projeto, a prefeitura terá 180 dias para criar o plano, que deverá ser revisto regularmente a cada 5 anos. Essa questão dos eventos climáticos extremos, em particular essa questão das chuvaradas aqui muito intensas na cidade, índices que superou a média histórica, né? Nós precisamos repensar o conjunto das questões. Essas árvores, algumas sadias, constatadas que estavam sadias até pouco tempo atrás, não apresentavam risco. Agora passam a apresentar. A questão das nossas galerias, que o próprio vereador Cecílio citou, elas davam conta, hoje já não dão mais, então nós precisamos repensar isso. Na questão da arborização, é preciso pensar no plano de manejo, na análise científica da saúde de cada uma dessas árvores, da preocupação da substituição dessa arborização urbana, de restrição, se necessário, em algumas áreas onde nós precisamos preservar, mas que possa representar risco. Então, nós precisamos repensar tudo isso. E aí a Câmara Municipal, eu acho que através, inclusive, da análise do nosso projeto, ela pode se inserir com muito mais qualidade nesse debate. E olha só, o Centro de Saúde do DIC 3 foi tema de indicação do vereador Rodrigo da Farmadic. Na reportagem da Viviane Novaes, você vai saber o que ele pede no documento, então confira. No documento destinado ao Executivo, o parlamentar pede a elaboração de projeto para a ampliação do Centro de Saúde do DIC 3. É uma área da cidade que cresceu muito, ela sempre foi muito populosa, mas ela teve uma expansão também de bairros ali na região. Nós tínhamos inclusive um êxodo da população procurando outros bairros para as regiões mais centrais e tem sido o inverso, né? As pessoas têm retornado, voltado a morar lá na região. E como a população tem crescido, não está dando conta ali naquele espaço. Por mais que você, inclusive, faça a contratação, que é necessário, contratação de mais profissionais, não tem sequer uma sala a mais para você contratar um médico, além daqueles que já é necessário. É evidente que nós estamos trabalhando, inclusive, para a reposição de RH, de médico, enfermeiro, farmacêutico, mas vai chegar no momento que nós precisamos ter mais médicos para atender, mas nós não temos espaço físico. Localizado no distrito do Ouro Verde, o Centro de Saúde atende diversas famílias dessa região. Por isso, a ampliação. Além disso, Rodrigo da Farmadic aponta uma outra necessidade: a reforma do prédio, que está com uma série de problemas estruturais, o que prejudica também a assistência à população.
No documento, o vereador reforça a relevância do centro de saúde para a população e que, por isso, demanda a atenção constante do poder público, notadamente considerando que a manutenção e a adequação do equipamento público é incumbência do Poder Executivo. Destaca ainda que, recentemente, o imóvel que abriga o centro de saúde foi objeto de regularização fundiária e que agora não há mais empecilhos para eventual acesso a verbas provenientes de programas dos governos estadual e federal. Eu venho trabalhando já há um bom tempo junto com o Executivo, inclusive há mais de 4 anos, solicitando para que seja feita a reforma e ampliação dessa unidade que é tão importante para a nossa cidade, em especial lá para a região do Distrito do Ouro Verde e do DIC 3, DIC 2, DIC 5, até uma parte da Vila Aeroporto que os usuários fazem uso do SUS. É um centro de saúde muito importante, mas para a quantidade da população no qual ele faz o atendimento, ele está sendo muito acanhado. E nós já fizemos essa indicação, fizemos o requerimento, inclusive, anterior, solicitando as informações se já havia projeto. Existia o plano para poder fazer a ampliação, porém tinha um problema documental. A própria unidade ela ainda estava passando por um processo de regularização fundiária. Esse processo ele já foi superado, hoje é uma unidade que ela é regular, ela tem a matrícula, ela já é regularizada, é passível inclusive de receber recursos estaduais e federais, por isso agora nós fizemos uma indicação para que o prefeito indique para a Secretaria de Infraestrutura fazer um plano de projeto de ampliação. Até porque hoje nós temos um mecanismo aqui na casa que é as emendas impositivas ao orçamento. E eu poderia inclusive fazer a indicação do orçamento municipal impositivo para que seja feita essas obras, mas se não houver o projeto, você não tem nenhum orçamento de quanto ficam essas obras. Então eu vou trabalhar agora a partir dessa indicação junto ao prefeito para que ele determine que a Secretaria de Infraestrutura faça esse projeto. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, que horário, hein? A Ponte Preta entra em campo fora de casa contra o Rio Claro, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Você já vê aí na sua tela o duelo. A Macaca vem de uma derrota e um empate, está na 2ª colocação. E o adversário de logo mais é o 4º colocado, com 5 pontos a menos que a Ponte. Então é um confronto difícil para a Macaca, hein? O Rio Claro tem a melhor defesa da competição, com apenas 4 gols tomados. Para esta tarde, o técnico Hélio dos Anjos deve fazer mudanças. O zagueiro Thiago Oliveira, que foi muito mal na última rodada, deve sair da equipe. Com isso, o Guilherme Souza é o favorito para ficar na posição ao lado do Matheus Silva. Ou o Arthur pode jogar improvisado na zaga e com isso o Júnior Tavares aparecer na lateral esquerda. No meio-campo, o Ramon Carvalho entrou muito bem diante do Juventus, começa entre os titulares e o Fraga deixa a equipe. São mudanças para tentar voltar a vencer e claro que amanhã, na quinta-feira, a gente conta a história desta partida entre Rio Claro e Ponte Preta. E hoje à noite, mas pelo Campeonato Paulista da Série A1, o Guarani recebe a Portuguesa no Estádio Brinco de Ouro às 8h30 da noite. Você também já viu o confronto aí na sua tela. É duelo da parte de baixo, hein? Portuguesa é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e o Guarani vem logo à frente, viu? As duas equipes têm apenas 4 pontos. Para hoje à noite, o técnico Mozart, pressionado pelos resultados ruins, a equipe não vence há 4 rodadas, ele faz mudanças, viu? Diogo Matheus deve entrar na lateral direita, no lugar do Ivan Alvarinho. O Derek deve retornar ao comando de ataque e, com isso, o meio-campo, o Henderson deve ficar como opção no banco de reservas. Tem a expectativa também pelo retorno do meia Giovanni Augusto, se fica como opção no banco de reservas ou se vai reunir condições de jogo para já iniciar entre os titulares. Naquele momento de aquecimento, a gente deve ter a notícia sobre o Giovanni Augusto. E claro que amanhã também, na quinta-feira, a gente conta a história desta partida entre Guarani e Portuguesa, que se enfrentam aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. 12h40 agora? Bom,
Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostrou que a parcela de famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,9% no fim do último ano. Então, o quadro Na Ponta do Lápis traz um tema para o debate. Vale a pena pegar empréstimo para pagar as dívidas? Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E mais um ano começando, o que a galera quer? Quer começar o ano com as dívidas quitadas, com o saldo em azul, quer garantir o ano todo na linha aí, na sua saúde financeira. Mas tem gente que já virou o ano com umas dívidas penduradas aí. O que a gente faz nessa hora? Tem gente que tem a opção, que pensa na opção de pegar um empréstimo para pagar essas dívidas. Será que vale a pena aí fazer este outro compromisso financeiro para pagar o que já está ali atrás? A gente vai conversar hoje com o professor de economia Fernando Nogueira da Costa, que vai dar o parecer dele aí para a gente analisar essa questão. Será que vale a pena ou não? Fernando, professor, muito obrigada aqui pelo seu tempo para a gente conversar desse tema. É sempre um prazer, estou à disposição. Começou aí o ano, o pessoal quer começar com a carteira no azul, quer deixar as dívidas pagas. Virada de ano sempre tem muita coisa, né? Tem imposto, tem IPVA, DPVAT, tem as contas de matrícula, rematrícula de escola, material escolar. Tem gente que acaba fazendo aí uma continha, né? Começo de ano sempre tem essas coisas, né, professor? Como princípio, eu ensino meus alunos o seguinte: juros não é para pagar, é para receber. Ou seja, dívida nunca deve ser feita, exceto em caso de empreendedorismo. Porque qualquer empreendedor, seja pequeno, empresário ou grande, a dívida, o endividamento é o segredo do negócio capitalista. Porque ele aumenta a escala dos negócios, compra mais, vende mais e tem um lucro maior sobre o capital próprio que tinha quando ele soma esse capital de terceiros, que é a dívida. E aí, esse que é o segredo do negócio capitalista. Com base em dívida, ter retorno para pagar a dívida e dar mais lucro, sabe? Então essa é a situação da chamada dívida boa. Ou seja, só fazer dívida pensando que vai ter retorno com ela. Mas isso é um caso da pessoa, mas esse é o caso da pessoa jurídica, né? E o caso da pessoa física, que realmente é a maioria de nós, dos telespectadores. Nesse caso, eu sempre também recomendo aos meus alunos, né, quando eu dou cursos de planejamento da vida financeira, a gente tem que ter como princípio em finanças pessoais fazer tudo de maneira planejada, sabe? Por isso é necessária educação financeira desde o início, para saber planejar em diferentes fases da vida, a gente planejar. Então, qual é o tipo de dívida, digamos, que seria uma dívida saudável se a pessoa tiver condições de pagar sempre, planejando a capacidade de pagamento da dívida? Seria de ativos. Ativos são formas de manter riqueza, de grandes valores. Exemplo mais claro, financiamento habitacional. Aí faz uma dívida, porque tem pessoas que conseguem, né, faz reserva e tal, consegue pagar à vista, um bom negócio, comprar moradia. Mas a grande maioria é um valor muito alto, uma moradia. Então, isso é necessário fazer um financiamento habitacional. Normalmente a pessoa tenta, dependendo da faixa de renda, pegar até subsidiado, junto à Caixa Econômica Federal, né, fazer uma dívida boa para isso. E ela, ao assumir essa dívida, ela sempre tem que pensar, como eu vou pagar, sabe? Muitas vezes a pessoa vê assim, não, eu vou para a prestação, cabe no meu bolso, é menor que o aluguel, né? Então eu vou assumir. Mas não é só isso. Tem que ver o seguinte,
o seu seguro é estável, o seu emprego é seguro, você tem um emprego estável, né? Se a pessoa já trabalha no setor público, tem uma estabilidade, é mais confortável assumir uma dívida em longo prazo. Agora, se a pessoa é um trabalhador autônomo, Já tem fica mais muitas altas né? e baixas, e aí fica inadimplente, né? Então, sempre tem que pensar isso. Uma dívida que é válida seria uma dívida, digamos, habitacional, no caso, pessoa física, e aí para automóvel. A gente tem que pensar sempre em fases de vida, sabe? Eu dou um exemplo aos meus alunos assim, ó, vocês vão formar até 25 anos, né? Eles são universitários. Eles formam até 25 anos. Você tem que ter como meta, em 35 anos, você já ter acumulado pelo menos um salário anual. Mas é meta também que você vai já tentar comprar uma moradia. Eita, gente, tô atrasada aí, viu? Tem que garantir aí a casa. Depois eu vou te dar umas dicas. Os bastidores, depois eu conto para vocês. Vou dar umas dicas sobre isso. Porque você já fica pensando na casa, que é inclusive isso. Não, eu tenho um trabalho interessante em determinado lugar, estável. Aí você pode comprar uma habitação perto desse lugar e não ser necessário um automóvel. Ou seja, no caso, uma cidade tem metrô, perto de uma boca de metrô que facilita o transporte. E hoje os jovens estão evitando, né, muito já não ter automóvel, que é um custo elevado. Então seria digamos, a melhor dívida seria habitacional e tolera-se em casos de um automóvel também de consumo durável, de valor alto. Entretanto, dívidas para bens de consumo, exceto automóvel, estou falando de eletrodoméstico e tal, tem que ser muito bem planejado, sabe? Vou casar, né? Vamos montar a casa, eletrodomésticos. É evidente que tem um gasto maior, mas tudo isso tem que ser planejado, a renda familiar calculada e sem menor ambição. Isso é uma condição que a gente chama sine qua non, né? Uma condição essencial é ter uma planilha, né, de orçamento. Aí você assume, né? Eu vou ter dívida, isso vai entrar todo mês, eu vou gastar tanto. Mas eu sempre pago. A melhor coisa é pagar à vista. Quando dá é sempre bom, né? Sempre bom. Então, para dar, você tem que planejar antes. Então, eu quero comprar, sei lá, um bem qualquer, R$3.000. Eu vou conseguir economizar, supondo, pensando alto, R$1.000 por mês. Daqui 3 meses eu compro, em vez de comprar já e pagar, entrar no cartão de crédito. E esse foi o maior problema. Mas isso daí é um problema que a gente já vem falando em vários, um problema não, uma questão que a gente vem falando em vários na ponta do lápis, que às vezes o pessoal não tem essa educação financeira, não é bem organizada e chega um determinado mês do ano, por exemplo, está enrolado com cartão. Cartão é o que dá mais problema, geralmente, porque os juros são muito altos e por isso que muita gente cai nisso daqui de fazer o empréstimo para pagar a dívida. Tem algum momento que vale a pena fazer isso daqui, pensar, mas os juros do empréstimo é mais baixo, então vale a pena talvez eu pegar... Chama refinanciamento por coragem de dívida. Vamos conversar sobre isso daí. Tá valendo a pena ou é melhor não entrar nessa? Eu digo assim, melhor não entrar no cartão de crédito. E isso tem uma armadilha clara. Cartão de crédito é um modelo que existe só no Brasil, de ter o chamado 40 dias de graça. Isso não existe no resto do mundo, sabe? Que você paga assim, minha data de aniversário é no meio do mês que vem. Então, o dia 6 é o melhor dia que eu consigo 40 dias de graça. A pessoa, para assumir isso, tem que ter tudo planejadinho, na planilha mesmo, no Excel, lá, fazer os cálculos na ponta do lápis, para saber, eu vou gastando cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito, né? E agora, se não me engano, também o Pix, o cartão por aproximação, de crédito por aproximação, é muito fácil. E a gente não sente a dor no bolso. Quando você pega papel moeda, antigamente você usava muito papel moeda, você tira a sua carteira, aí você vê o dinheiro. Isso psicologicamente te dá uma barreira, sabe? Eu vou tirar tantas notas de 100, eu vou tirar. E isso inibe a pessoa, faz a pessoa pensar 2 vezes antes de comprar. Agora, se é aquela coisa instantânea, sem dor, ela
passa o cartão de crédito e esquece de somar, que vai somando durante um mês de gasto. Mas digamos que já chegou nesse estágio. Tá? Eu estou falando assim, evite esse estágio. Radicalmente, eu falo para meus amigos assim, quebre o cartão de crédito se você não sabe usar. Ou não leve, saia de casa sem ele, sabe? Esse é um recurso, a pessoa até aprendeu a usar. Se ela sabe, a planeja, ela consegue os 40 dias de graça. Né? E aí tem vantagem, usar o cartão, então é seguro. Mas digamos que ela já caiu na armadilha. Tá? E é uma armadilha terrível. Eu digo, por causa desse modelo brasileiro de cartão de crédito, é terrível. Depois eu posso dizer uns números para vocês para assustar o falso uso. Mas se ela caiu, está com dívida de cartão de crédito, você tem uma ideia, já vou dar um número. Antes de começar a aumentar os juros, em março de 2001, você lembra que na pandemia os juros ficou menor na fase histórica, menor fase de juros baixos no Brasil foi durante a pandemia, foi 2%, né, ao ano, essa chamada Selic, que é os juros de referência. Aí em março de 2001, que a inflação tinha voltado já no fim de 2020, foi um fenômeno mundial, aí o Banco Central disparou, estava atrasado, disparou a subir a taxa de juros. Essa semana eu escrevi um artigo e aí eu fui ver. Falei assim, vou pegar os juros que eram no cartão de crédito antes da elevação dos juros e ver quando que está o último, sabe? Pelos dados do Banco Central. Olha só, estava 328%, que é elevadíssimo, ao ano, e subiu nesse período para 408, subiu 8 pontos percentuais. Como 320 é quase um quarto a mais. Então você imagina o que é 408%? Muita pessoa vê assim, 408%, o que é? Fica uma coisa esotérica, você não sabe matemática financeira. A conta simples assim, se você fizer um empréstimo por um ano, pagando 408%, você, digamos, vai comprar uma geladeira, você vai pagar 4%. Gente, é um valor muito elevado para... Então, é por isso que eu falo. Isso é evidência, o seguinte, se é melhor você planejar bem, fazer a chamada poupança para comprar à vista, barganhar à vista, sabe? Comprar à vista, pedir um desconto, porque o dinheiro está na mão, sabe? Do que entrar no cartão de crédito e comprar 4, 8, 10 vezes. E aí que está o problema do cartão de crédito no Brasil. Qual que é o problema? Você chega, qualquer mercadoria, da padaria a uma rede varejista. Eu estou com dinheiro à vista. Eu quero preço à vista. Não tem. Preço é igual à vista ou a prazo. E dá a impressão que eles estão dando vantagem para você, né? Que ele tá, eu estou cobrando preço a prazo com o mesmo que à vista. É o contrário, eles estão cobrando preço a prazo com o mesmo valor à vista, sem fazer o desconto. Isso vai contra toda a teoria das finanças, que reza que tempo é dinheiro. Se você está com dinheiro na mão para pagar, ele teria que dar um desconto. Mas a indústria, chama indústria de recebíveis. Tanto a varejista, sabe, força a venda a prazo. E aí isso é muito importante, interessante agora nesse momento que a gente ouve o problema das lojas americanas. Né? Daí que surge o problema da chamada inconsistência da contabilidade da loja americana. Qual é? Ela compra do fornecedor e pede prazo para vender. Digamos assim, eu te pago daqui 3 meses. Aí ela compra o produto. E nesses 3 meses ela já vende o produto. Né? Mas só vai pagar 3 meses depois. Mas aí ela fala para o fornecedor, eu sou cliente do banco, você pega e você pode descontar antes. Você recebe o dinheiro à vista e o banco vai pegar uma comissão. Pega a comissão. Isso é do lado da loja com o fornecedor. Mas do lado contrário, da loja com o cliente, ele está forçando, compre em 10 vezes, compre em 10 vezes, compre em 8. E aí o consumidor vai somando dívida, vai perdendo as contas. Né? É porque quando a gente escuta, não sei quantas parcelas sem juros, a gente já cresce o olho, já fica, opa, aqui é bom, e acaba entrando nessa. Porque a pessoa, quem planeja, eu vou falar que eu sou especialista no assunto,
Quando assim, não, o preço é à vista e a prazo, aí evidente, eu vou contar assim, ó, os juros atualmente é 13,75% ao ano. Isso é igual a 1% ao mês. Então eu falo, bom, se eu tenho tal valor acumulado, daqui, se eu pagar daqui, digamos, uma conta fácil, daqui a 12 meses, eu vou ter 13,75 sobre o valor acumulado. Então eu posso ter, com os juros que eu vou ganhar, eu consigo pagar essa prestação, aí é confortável para mim. Mas digamos, são poucas pessoas que têm esse conhecimento assim, de finanças de fazer essa conta, né? Que chama custo de oportunidade. Eu pago a prazo, mas eu sei que eu vou ganhar juros do outro lado. Eu não preciso comprar à vista. Estão me forçando. Não preciso comprar a prazo. Estão me forçando a comprar a prazo. Mas aí eu tenho que fazer essa conta. Os juros que eu vou pagar aqui, eu mesmo eles pagam sem juros, né? É vantagem em relação ao que eu vou ganhar. Então, esse é um exemplo que eu estou dando assim, sempre. É necessário a educação financeira para você fazer esse planejamento. Agora, entrou na dívida, que é a sua pergunta. Como fazer? É considerado, aí você tem um ranking de taxa de juros. Você entra no site do Banco Central, todo mês tem notas para a imprensa, para economia de crédito e tal, e tem a taxa de juros, ela chama índice do custo de crédito. E você vê de todos os empréstimos juros que está sendo. Né? Então, você tem que fazer a conta é o seguinte, o juros mais caro é cartão de crédito. É o tal que eu falei, foi para 408% ao ano, na média. Tem uns que cobram mais, tá? Mas na média 408%. E qual que é o mais barato? É o juros, o crédito consignado. Por que é mais barato? Porque o juros descontado na folha de pagamento. Consignação é quando quem toma o crédito dá assim, ó, você pode descontar na folha de pagamento. Geralmente quem toma isso? O aposentado pode descontar na folha de pagamento dele, sabe? Então a folha. Quem tem um emprego estável no setor público também toma muito crédito consignado porque tem seguro-emprego. Agora, já no setor privado, tem a insegurança do desemprego. Então, os bancos já receiam dar um crédito para essa pessoa estar empregada no setor privado. Tá? É mais difícil. Mas suponhamos, se a pessoa tiver a oportunidade do crédito consignado, aí sim, vale a pena tomar o crédito consignado e pagar a dívida do cartão de crédito e esquecer cartão de crédito. Sabe? Essa é a melhor situação. Então, deve fazer isso. Ah, mas eu não quero pegar crédito para pagar crédito. Tá? Eu quero resolver o problema. Aí era o planejamento com o 13º que recebeu no ano anterior, a pessoa não... eu vou comprar presente de Natal. Não é isso um 13º. E o 10º já foi. Já está tudo endividado já. O 13º é para quê? Não é para Papai Noel. O 13º é para pagar. Se a pessoa tem um automóvel, pagou agora em janeiro o IPVA. Não é isso? Se a pessoa tem um imóvel, vai pagar em fevereiro, o meu já chegou a conta, vai pagar o IPTU. Né? Então tem isso. E se a pessoa tem dívida, tem que ver se o 13º resolve o problema de pagar a dívida dela, sabe? Então esse que é o planejamento. Não é assim, eu vou comprar aquela coisa que vai me dar um prazer instantâneo, simbólico, né? Compra um monte de presentinho, que as pessoas esquece, é puramente simbólico, e fica com um problemão durante o resto da vida. Então, a pessoa tem que saber controlar os impulsos consumistas. Fazer dívida por consumo, geralmente é um mau negócio. Então, gente, é o que a gente já tem aí um tempão falando. Planejamento, organização financeira. O professor Fernando deu aí um parecer mais ou menos positivo. Se a pessoa for bem segura no seu trabalho, funcionário público ou aposentado, e tiver que passar por essa necessidade de pegar um empréstimo, um consignado, se os juros valer a pena, tá ok. Se não, tinha que ter se planejado antes mesmo. A diferença é brutal. Os juros consignados, assim, digamos, por mês é 1,5%. Você pega cartão de crédito, 11%, 12%, 15% ao mês. Então, é evidente que se você tem a oportunidade de pegar o consignado e tem a dívida, é um bom negócio.
E quando a dívida é grande, você tem que pensar também o seguinte, parte da sua reserva financeira você pode usar para pagar a dívida. Eu tenho um automóvel, comprei um automóvel zero e agora entrei numa situação difícil, fiquei desempregado e tal. Vende esse automóvel, paga a dívida, se sobrar, compra o automóvel usado, sabe? Então tem essa ótica também. O melhor é sempre escapar de dívida. Nunca pagar juros, sempre receber juros. E quem acabar tendo que correr para esse empréstimo tem que ficar ligado nessas empresas que liberam rapidamente o crédito. Tem que estar de olho também, né? Isso eu dou uma recomendação que eu dou. Eu sou um pesquisador de bancos. No ano que vem eu vou fazer 50 anos de formatura de economia. Então eu estudo economia há meio século. E sempre pesquisei bancos, tem livros sobre bancos, sobre história de bancos e tal. E dessa lição, assim, de estudar bancos, e banco no resto do mundo e tal, eu sempre falei assim, em todo país tem chamado 5 grandes bancos, chamam os Big Five, sabe? Que são os grandes bancos, grandes demais para não quebrar. E eu adotei como postura, como pesquisador, ser cliente sempre desses grandes bancos. Eu não me arrisco o que eu chamo, eu brinco e falo assim, existe bancos e banquetas. E alguns falam assim, bancões ou banquetas. Eu prefiro, mesmo recebendo menos juros, trabalhar sempre com bancos, bancões, e não com banquetas. Então, muitas vezes parece mais fácil, um bom negócio, tudo em dinheiro. Você... Sempre desconfio quando fala muito fácil. Exatamente. Isso foi a lição que eu recebi do meu pai, que era médico, sabe? Ele falou assim, dinheiro fácil não existe, sabe? É algum esperto te querendo tapear. Dinheiro não cai do céu. Né? Então você ganha dinheiro com trabalho. Então esse negócio, eu vou fazer uma jogada, eu tenho uma informação muito boa, a pessoa acaba se estrepando, sabe? Então, esse dinheiro fácil, dá um crédito barato, fácil acessível, evite crédito. Ficar de olho, né? Evite crédito. Hoje a gente aqui na Ponta do Lápis falou sobre empréstimo para quitar dívidas. O professor Fernando Nogueira, que é professor de economia, já tem muita estrada aí para contar. Deu o seu veredito. Quem pegou agora o final vai lá no YouTube para ver do começo e escutar tudo que ele falou sobre essa questão aí. Ele deu o veredito dele, você aí do outro lado aqui vai fazer a opção. Fernando, quer deixar mais alguma dica, mais alguma informação? Eu resumiria, quebre o cartão de crédito. Pode ser, então. Se não souber usar, melhor não tê-lo. Deixa lá no cantinho. Fernando, obrigada pelas informações. À disposição. A gente vai conversar novamente aí, a gente vai falar sobre outro assunto super interessante no próximo Na Ponta do Lápis. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistir os outros programas da nossa grade, além do Na Ponta do Lápis. E eu espero vocês na próxima edição. Até mais! Quarta-feira em que o sol apareceu pela manhã, mas a partir de agora a nebulosidade toma conta e tem previsão de chuva para agora à tarde. Para amanhã, quinta-feira, o sol deve aparecer por mais tempo e com isso a temperatura sobe e faz calor, viu? É o verão aqui na cidade de Campinas, enfim, chegando, mas novamente a chuva pode aparecer à tarde. Para amanhã as temperaturas já estão aqui na minha tela, então quinta-feira, 9 de fevereiro, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas.
O Câmara Notícia fica por aqui, mas eu tenho 3 convites para fazer a você, hein? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem a 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para a manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Às 4h30 da tarde, tem a primeira reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade e às 6 horas da tarde acontece a 3ª reunião ordinária, tudo com transmissão da TV Câmara Campinas ao vivo, hein? Câmara Notícia fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau.